Romanos 11, de 1 a 10. Diz assim a santa, inerrante palavra do Senhor. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo presente, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isto não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta: por que Deus não rejeitou a Israel? Por que Deus não rejeitou a Israel? Vamos orar? Santo Deus, nós mais uma vez estamos diante da tua santíssima palavra, que foi escrita embaixo da tua mão, do teu conselho, na supervisão do teu Santo Espírito, por homens inspirados pelo Senhor. A tua palavra que vem sido trazida, preservada durante milênios. Nós te louvamos, Pai, porque ela está diante dos nossos olhos agora, este tesouro inesgotável de riqueza espiritual, fonte da tua sabedoria, Pai, fonte do Senhor para a sabedoria nossa. Pedimos, ó Pai, mais uma vez humildemente, que o Senhor abra os nossos olhos agora, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Que o Senhor, Pai, ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender o que o Senhor quer nos mostrar, e o Senhor mesmo nos alimente nesta manhã. O Senhor conhece cada um que entrou aqui, que está diante do Senhor, e a dose do remédio que cada um tem que tomar. Pedimos que o Senhor faça isso, Pai, para que sejamos alimentados e edificados pelo Senhor. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós que lemos a Bíblia, frequentemente nos deparamos com a história de Israel, não é? Tanto no Antigo Testamento diretamente, como no Novo Testamento também. As referências ao povo de Israel. Israel está aparecendo na Bíblia toda. Foi o povo escolhido do Senhor, dentre todas as nações. Deus escolheu Israel para mostrar o que Ele pode fazer com um povo. Alguns autores dizem que Israel foi a vitrine de Deus, para que os outros povos olhassem e vissem o que o Deus verdadeiro faz com um povo que Ele escolhe. Mas, seguindo as profecias, esse povo não reconheceu o Messias, não reconheceu Jesus. E a Bíblia diz que Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E desta forma, com esse endurecimento de Israel, cumpriu-se a profecia de que as outras nações tomariam conhecimento e entrariam no povo de Deus. Profecia dita a Abraão, por exemplo: em ti serão benditas todas as nações da terra. Nas palavras de Paulo, a figura da oliveira brava, oliveira enxertada, oliveira selvagem, que é enxertada na oliveira natural. Então, nós que não éramos povo, nós que não tínhamos acesso às alianças, às promessas que foram feitas a Israel, nós nos tornamos povo agora. Nós agora somos o Israel espiritual.
Mas a grande pergunta é a seguinte: hoje, 2025, quando nós olhamos para Israel, aquele país que ainda está lá, o que nós vemos naquele país? Qual é a situação religiosa daquele que um dia foi a nação escolhida do Senhor? Segundo dados de 2023, essa é a configuração que nós temos naquele país. 73,2% são da religião judaica, o judaísmo. O judaísmo que nunca aceitou Jesus Cristo. Um judaísmo que não é o Antigo Testamento. O judaísmo hoje, ele tem uma série de ensinos e práticas e ritos que não tem mais a ver com a religião de Abraão, Isaque e Jacó. Não tem mais a ver. Na verdade, já no Novo Testamento não tinha. E é por isso que você encontra Jesus com tantos embates com religiosos. Perceberam isso? O quanto que Jesus repreendeu e refutou fariseus, escribas, líderes judaicos. Já no Novo Testamento, o judaísmo já não era mais a religião de Abraão, Isaque e Jacó. Estava totalmente alterada. E hoje muito mais. Eu trabalhei num banco de judeus e a gente acabava tendo notícias dos costumes, né? Então, por exemplo, quando morre alguém numa família judaica, é prática tirar o colchão da cama e deixar o colchão em pé. Aí eu perguntei, por quê? Porque o espírito da pessoa pode voltar para a cama. Isso é espiritismo, isso não é judaísmo. Então, uma série de coisas entraram no judaísmo nos últimos dias e não tem mais nada a ver com as escrituras. Mas voltemos. 73,2% de Israel dizem pertencer ao judaísmo, 18,1% ao islamismo, 1,9% ao cristianismo, e aqui católicos, ortodoxos, evangélicos, tudo que está ligado ao cristianismo. 1,8% são drusos. Drusos é uma seita muçulmana. E 5,2% declararam não ter nenhuma filiação religiosa. Então aqui são basicamente ateus ou pessoas que não são religiosas. Você ouviu que 1,9 é o número de cristãos. E aí a pergunta é: desses cristãos, quantos são evangélicos? Quantos seguem a Jesus Cristo? É um percentual de 1% desses 1,9. Mais ou menos de 1.850 a 3.700 pessoas são evangélicas em Israel. Irmãos, vamos jogar no número mais alto, 3.700 pessoas. Nós temos igrejas aqui no Brasil que abarcam 3.700 pessoas. Nós temos. Então veja como esse país, ele se afastou dos caminhos do Senhor, totalmente. Não há mais seguidores. Há essas 3.000 e poucas pessoas que seguem o verdadeiro Messias. O resto está longe de Deus. E aí vem a pergunta: Deus rejeitou a sua nação, que no passado fora a nação escolhida? Será que Deus rejeitou? Paulo está respondendo essa pergunta no seu tempo, e vale para nós. O versículo 1 contém a pergunta: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A resposta é um enfático: de modo nenhum, de modo nenhum. Nem pensem nisso, nem pensem nisso. A resposta de Paulo é então: de jeito nenhum. Deus não rejeitou totalmente o seu povo. Embora Israel não seja mais considerado, o povo escolhido exclusivamente, porque agora os gentios entraram e nós formamos o Israel espiritual, não há uma rejeição total e final de Israel, porque Deus tem eleitos em Israel. Deus ainda salva pessoas. Temos aqui pelo menos 3.000 pessoas salvas, pelo menos, né? Na verdade, nós não temos olhos para dizer quem são os eleitos. Então Deus tem povo salvo lá em Israel. E Paulo vai agora detalhar por que a rejeição de Israel não é final, porque Deus ainda vai continuar salvando pessoas de Israel. Em primeiro lugar, porque Deus continua salvando. Deus continua salvando. Deus sempre salvou pessoas no decorrer da história. Deus sempre tem os seus eleitos que Ele vai buscar. E Paulo se coloca como exemplo. Veja a continuação.
porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Paulo usa a si mesmo como exemplo disso. É como se Paulo dissesse: é claro que Deus não rejeitou finalmente. Olhem para mim, eu sou judeu e eu estou salvo. Então não houve uma rejeição final, Deus me salvou. Paulo era judeu. Se Deus tivesse rejeitado totalmente seu povo, Paulo não estaria salvo. Quem era Paulo? Paulo era descendente direto de Abraão, porque Paulo descendia diretamente da tribo de Benjamim. Benjamim foi filho de Jacó. Abraão, Isaque, Jacó, 12 tribos, uma das tribos Benjamim. Paulo era descendente dessa tribo de Benjamim. Paulo era um legítimo judeu, né? Não temos dúvida disso. Benjamim foi o filho mais jovem de Jacó. Você se lembra da história que ele teve com a sua esposa amada Raquel. Benjamim foi o único filho que nasceu fora da terra, nasceu na terra da promessa. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve: bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outra pessoa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Isso é Filipenses 3, 4 e 5. Então não havia dúvida de que Paulo era um legítimo hebreu, um legítimo israelita. Essa é a primeira prova. É como se Paulo estivesse falando: alguém precisa de prova de que Deus cumpre a sua promessa e não rejeitou Israel? Então olhem para mim, Deus não me rejeitou, eu sou um israelita. Então por que Deus não rejeitou o seu povo? Porque Ele continua salvando, Ele nunca parou de salvar. O verso 2 diz: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. O que significa de antemão conheceu? Conheceu antes. De antemão é antes, conheceu antes. Antes quando? Conheceu na eternidade. Nós temos muitos textos que falam deste conhecimento prévio, um conhecimento de Deus na eternidade, antes que todas as coisas existissem. Por quê? Não é porque Deus simplesmente conhece, porque Ele dá uma olhadinha no futuro, é porque Ele faz o futuro, Ele determinou todas as coisas. Eu trago 3 textos que usam essa expressão de antemão. Romanos 6, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Um ensino aqui nós temos de que de eternidade a eternidade Deus faz a obra. Ele conhece antes de nós conhecermos, Ele predestina, chama, justifica e glorifica de eternidade a eternidade. O profeta Jeremias 1:5, antes, Deus falando, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, um conhecimento anterior à vida. Efésios 1, 4 a 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós temos aqui a doutrina da predestinação, da eleição, que percorre toda a Bíblia em muitos textos, não é? Então, por que Deus não rejeitou o seu povo? Porque Ele continua salvando pessoas em Israel e em todo o mundo. E nós temos notícias dos missionários de conversões em Israel. Tem havido pessoas, judeus de nascimento, têm se convertido a Jesus Cristo. Alguns vídeos na internet mostram relatos de pessoas que nasceram no judaísmo e agora estão vindo para Cristo. Então, essa é a importância de nós evangelizarmos aqui no Brasil e participarmos da obra missionária, orando, sustentando com dinheiro, enviando missionários
para todas as nações, inclusive para Israel, para que os eleitos de Israel sejam salvos. Muito bem, em segundo lugar, Deus não rejeitou finalmente Israel, porque Deus sempre guarda um remanescente. Deus sempre guarda um remanescente. O texto continua: ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Quando lhe disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então Paulo, depois de citar a si próprio como exemplo, ele vai citar o profeta Elias. E você se lembra da história de Elias? Ele achou que estava sozinho, ele achou que era o único que tinha sobrado ali temente ao Senhor. E ele diz: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Mas a resposta de Deus foi: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Note, Elias, na sua limitação, na sua falta de entendimento, de conhecimento que só Deus tem, achou que estava sozinho. E Deus falou: Elias, eu tenho mais 7.000 homens que não dobraram os teus joelhos. Você não está sozinho. Longe de estar sozinho, 7.000 homens, era muita gente. 7.000 homens que não dobraram os joelhos. E aí Paulo aplica ao tempo de hoje, ao tempo presente dele. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então Paulo está escrevendo a judeus que estão lá em Roma, judeus que possivelmente já estejam pensando: será que Deus nos desamparou, nós que somos judeus? E Paulo está dizendo: olha, assim como na época de Elias, está acontecendo hoje. A aparência é de que não há salvos entre os judeus, mas Deus disse a Elias: Elias, eu reservei 7.000 homens que não dobraram também os joelhos a Baal. Então Paulo está dizendo: assim como no tempo de Elias, hoje também, a gente está olhando, não está vendo, mas Deus sempre reserva um remanescente, e isso é um padrão na história de Israel. Sempre que a história de Israel passa por trevas, pecados, idolatria, e você olha e acha que não sobrou ninguém, Deus sempre tem um povo pequeno que está guardado, é o que nós chamamos de remanescente. O profeta Sofonias falou sobre isso. Sofonias 3, 12 e 13. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, nem proferirá mentira, na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espante. Sofonias profetizou um remanescente. E Paulo, no capítulo 9, verso 27, diz: também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. E isso aponta para Israel atual. Eu não sei qual é a população de Israel, mas é um número bem grande, mas é só o remanescente que é salvo. É só aqueles que confiam em Cristo que serão salvos. Eu repito, Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente é que será salvo. É aquele povo pequeno que continua fiel ao Senhor, andando nos seus caminhos. Nós temos este conceito de remanescente em toda a Escritura, de Deus preservando um pequeno povo para ser salvo. Lembre-se do dilúvio. A terra inteira se corrompeu, Deus guardou um remanescente, a família de Noé, e salvou esta família. Lembre-se das cidades de Sodoma e Gomorra.
As cidades, duas cidades, grandes cidades, se perderam em imoralidade. Deus guardou um remanescente, a família de Ló. Então, Elias também, ele achou que estava sozinho, e havia um remanescente na época dele de 7.000 pessoas que estavam fiéis a Deus. Deus sempre guarda um remanescente nos períodos mais sombrios da história. Quando nós estudamos a história da igreja, a história do cristianismo, quando nós chegamos no final da Idade Média, a impressão é que não sobrou ninguém. A corrupção é tanta. A Igreja Católica Apostólica Romana se desviou tanto da palavra, há tantos problemas acontecendo, que você acha que no meio daquelas trevas não há mais ninguém salvo. Mas creia, nunca Deus ficou sem salvar, sem reservar um remanescente fiel. Mesmo no meio de tantas trevas espirituais, Deus tinha ali os seus salvos, um pequeno grupo que ainda seguia a Deus, buscava a Deus, seguia a sua palavra. E foi no final da Idade Média que Deus fez com que esse grupo se levantasse e gerasse a Reforma Protestante. Basicamente, padres fizeram isso, padres que Deus abriu o entendimento, estudaram as Escrituras e perceberam que estava tudo errado, que precisavam voltar às Escrituras. Muitas freiras se converteram também neste período. Deus sempre guarda um remanescente fiel, um povo pequeno que está fiel. E isso combina perfeitamente com o que Cristo falou: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Muitos serão chamados, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Este é o padrão. Nós temos aqui duas aplicações, fechando este segundo ponto. Primeiro, não ache que um dia o povo de Deus vai acabar. Nunca acabou. Deus sempre preservou o seu povo nos períodos mais difíceis. E nós temos a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nunca prevalecerão. Deus sempre guarda um povo, por menor que seja, um remanescente fiel. Segunda aplicação: não se impressione com as atuais estatísticas falando de 40 milhões de evangélicos. Não se impressione com esse número gigantesco. Por quê? Porque há muitos aí no meio desses milhões que não estão buscando a Deus, estão buscando os benefícios, estão buscando dinheiro, estão buscando prosperidade. Então, o número de crentes fiéis é muito menor do que 40 milhões. Basta olhar para a sociedade, meus irmãos. Nós representamos aí uns 30% do Brasil. É um número crescente de ditos evangélicos. O Brasil melhorou, por acaso? Nas corrupções que nós temos visto no nosso país, sempre tem evangélico envolvido, sabia? Sempre tem. Então, é um tipo de evangélico só de nome, nominal, que não serve a Cristo, não serve a Cristo. Então, não se impressione com esse número, são poucos, é um remanescente fiel que será salvo. Então, em segundo lugar, porque Deus não rejeitou o seu povo, porque Ele guardou para si um remanescente. E em terceiro e último lugar, porque Deus é quem elege, Deus é quem elege. Então, primeiro, porque Ele continua salvando. Segundo, porque Ele guardou um remanescente. E terceiro, porque Deus é quem elege. O verso 6 diz: e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então, se Deus fosse considerar as obras de Israel, a sua falta de obediência, a rejeição do Messias, ninguém em Israel seria salvo, ninguém. Se Deus colocasse na balança o tanto de idolatria que o seu povo cometeu, o tanto de desobediência, a rejeição do Messias Jesus Cristo, ninguém seria salvo. Por obras, ninguém, mas é pela graça. Mesmo assim, Deus, pela graça, reservou ali um remanescente na nação de Israel. A graça é um favor imerecido, é aquilo que Deus nos dá, que nós não merecemos. Então Deus não rejeitou totalmente a Israel. Verso 7, que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Israel nunca conseguiu, como povo inteiro, nação,
manter-se fiel ao Senhor, mas a eleição de Deus o alcançou. O Deus que elege na eternidade e salva na história. Paulo continua: e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Há muitos crentes no meio evangélico que pulam esses versículos. Há muitos no meio evangélico que gostam de ler quando Deus salva, Deus elege até, não é? Mas quando os textos falam que Deus endurece o coração, que Deus fecha os olhos para que não vejam, Deus fecha os ouvidos para que não ouçam, aí a pessoa fecha os olhos e os ouvidos e pula, não gosta de ver Deus dessa forma, um Deus que é soberano, entendeu? As pessoas não gostam, mas é uma realidade desde o Antigo Testamento. Leia Isaías 6. Isaías 6, geralmente, os pregadores leem a primeira parte de Isaías 6, mas não leem a segunda. Sabe por quê? Porque na segunda Deus fala: eu vou endurecer o coração desse povo. Ninguém vai se salvar. Ninguém. Isaías, você vai pregar, pregar, pregar. Ninguém vai se salvar da tua geração. Mas vai sobreviver o toco. O que é o toco? Vá lá para Isaías 6. A segunda parte de Isaías 6 quase nunca é lida. Isaías 6. Geralmente é lida até o verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. As pessoas param aqui. Continue. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, não percebais. Torne-se insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Note, para que isso não aconteça. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Então veja, o cenário aqui é de total destruição, de juízo de Deus. Deus falando: Isaías, você vai pregar e eu vou endurecer os corações, eu vou fechar os olhos e eles não serão salvos. E aí Isaías fala: Senhor, até quando? Até que tudo seja desolado, até que as cidades sejam desoladas, a destruição, o meu juízo vai abater a todos. Mas aí, na última linha, vem a esperança. Como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Eu não sei quantos já tiveram a chance de entrar num lugar que teve as árvores todas cortadas, né? De repente um terreno que estava cheio de árvores, e aí cortaram as árvores todas para construir ali uma casa. Quando aqueles trabalhadores cortam as árvores todas, eles geralmente não cavam para arrancar as raízes, às vezes fica lá um toco. Essa é a imagem. Deus está dizendo: eu vou cortar tudo, mas assim como os carvalhais e os terebintos, os carvalhos e os terebintos, ainda vai ficar um toco. O que é esse toco? É a esperança de que, se tem esse toco, vai brotar, vai nascer. Então é Deus dizendo, o toco indica que vai crescer de novo. Está apontando para Cristo aqui, meus irmãos, está apontando para Cristo. O toco, a santa semente, é a salvação que virá ainda dos judeus na figura de Messias, do Messias Jesus Cristo. Então não seria uma destruição completa. Fica o toco,
e do toco vai nascer de novo uma árvore. E aí você tem o Novo Testamento, com o Messias chegando para o povo judeu e depois os gentios sendo incorporados como Israel espiritual. Então note, nós não podemos pular essas passagens em que Deus fala que Ele é o Deus que tem poder completo para endurecer corações como juízo, cegar pessoas como juízo, ensurdecer pessoas como juízo. Ao Senhor pertence a salvação, Ele é o oleiro, Ele faz com a massa aquilo que Ele quer. E antes do teu coração achar que há injustiça da parte de Deus, transforme isso em gratidão. Senhor, obrigado, porque eu não estou surdo, porque eu não estou cego, porque o meu coração não foi endurecido, eu estou nos teus caminhos. Nós somos privilegiados de termos escapado desse endurecimento. Se hoje você está aqui na igreja, você poderia estar em um monte de lugares, até na cama dormindo, mas se você hoje está aqui nessa igreja, buscando as coisas do Senhor, é porque você não foi endurecido, porque você não está cego, não está surdo. Deus está falando com você, Deus está fazendo uma obra no teu coração. Isso é um grande privilégio, é um grande privilégio. Se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui, não estaríamos. Olhe para os teus amigos, para as tuas amigas, os caminhos que eles têm trilhado. Nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe, é Ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. É o Deus que elege e na história nos salva. Paulo cita Moisés: e os mais foram endurecidos, como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Ele está citando Moisés em Deuteronômio 29:4. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Quem Deus não quis salvar não será salvo, continuará cego e surdo espiritualmente. Na sequência ele cita Davi no Salmo 69, 22 e 23, e diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O que significa? Torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha. Mesa na Bíblia é sinal de bênção, de conforto, de prosperidade. Só que aqui é Deus dizendo: isso será uma armadilha para eles, será uma armadilha. Não apenas Israel, mas até nos nossos dias. A prosperidade, o conforto financeiro pode ser uma armadilha para muitos crentes. Por quê? Quando tudo está bem, a conta bancária está cheia de dinheiro, mais do que você precisa. Quando está tudo bem, há muitos crentes que têm a tendência de se afastar do Senhor. Aí quando a coisa complica, volta correndo, graças a Deus. Mas a tendência de alguns crentes é se afastarem. Então a mesa se tornou em armadilha. A fartura, a bênção se tornou numa armadilha. É por isso que nós temos que ser fiéis ao Senhor, esteja a mesa vazia ou esteja a mesa cheia, tenha emprego ou esteja desempregado, tenha saúde ou esteja na enfermidade. A nossa fidelidade a Deus não depende das nossas condições. Alguns crentes são revoltados, perde o emprego, perde a saúde, não vem mais na igreja, acha que Deus está sendo injusto. É o doente que não quer mais ir no hospital. Vai acontecer o quê? Doente que não quer ir no hospital, que não quer tomar remédio, vai piorar, vai piorar. Então, quando a situação está difícil, a gente tem que buscar mais a Deus, e que Deus nos dê fidelidade para que quando a situação for fácil, nós continuemos buscando a Deus, sempre fiéis ao Senhor, em gratidão pelo que Ele tem nos dado. Então, se dependesse das obras de Israel, não haveria mais nenhum israelita, mas a mesa deles ficou cheia, e isso se tornou em uma armadilha para eles. Deus elegeu pessoas e elegeu judeus que ainda se convertem a Cristo. É o Deus que elege os seus filhos na eternidade
e o salva na história. Concluindo, o número de discípulos verdadeiros de Jesus hoje em Israel é muito pequeno, Talvez 3.000 pessoas, talvez mais, porque Deus tem os seus eleitos, né? Mas a eleição, ela nunca acabou. Deus há de salvar judeus eleitos em Israel. Deus há de salvar e está salvando muçulmanos eleitos. A igreja no Iraque é uma igreja que está crescendo, sabia? Está crescendo a cada dia. Os missionários nos dão notícias de uma igreja que é como que subterrânea. É uma igreja em que eles se reúnem cada domingo na casa de uma pessoa em secreto. Há muitos muçulmanos neste momento sendo convertidos a Jesus Cristo, e a igreja no Iraque está crescendo. Eu conheço os 2 pastores que estão lá no Iraque, um é brasileiro e o outro é iraquiano mesmo, e o trabalho lá é crescente. Louvado seja Deus por isso. Deus tem os seus eleitos, Deus nunca vai parar de salvar, nós temos que confiar nisso. É um Deus da graça, é o Deus da salvação. Ele tem eleitos ainda em Israel, e a santa semente, nenhum dos eleitos de Israel se perderá, nenhum dos eleitos que ele escolheu no mundo se perderá. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos por aquele país, oremos pelas missões, oremos pelo mundo inteiro. Deus assim nos abençoe. Amém.